Seja bem-vinda, pleníssima! Estou aqui nesse paraíso, com essa conexão real com a natureza, para comemorar um novo ciclo, uma nova volta ao Sol. Então, nesse ano, especialmente no dia 17 de abril, nós teremos também a Lua Nova no signo de Áries. E isso, gente, tem uma potência tão grande para mim e eu acredito tanto nisso que vai reverberar também para quem me acompanha, para quem segue as práticas de yoga, para quem já conhece a minha metodologia, sabe que eu trago o céu do momento como inspiração energética para trazer as aulas para vocês. E quando a gente fala de Lua e Sol no mesmo signo, inclusive no dia, né, do meu aniversário, a reflexão que eu consigo entender é de um renascimento total, porque é quando o Sol e a Lua elas se encontram no mesmo signo. E Áries, ele tem esse arquétipo de coragem, de iniciação, de identidade. E o que está mais pegando aqui para mim é essa questão de identidade, de deixar morrer, né, e trazer essa nova personalidade para o mundo, esse novo conceito, até digo da Jenny assim. E eu tô muito animada para esse novo momento. Eu desejo assim muito do fundo do meu coração que vocês estejam comigo nesse novo ciclo, porque realmente tem uma potência muito grande dentro de toda essa energia, toda essa bola de energia. E eu acredito que tudo está conectado. Então, quando esse fluxo de energia vem de dentro da gente, a gente consegue expandir para todos que estão ao nosso redor. Então, hoje eu vou trazer para vocês uma prática para a gente trazer esse aterramento, porque não adianta a gente buscar a nossa identidade, né? Buscar essa verdadeira essência, mas tá com a cabeça no mundo da lua, né? A gente precisa entender a matéria, entender o físico. E aí, a partir disso, a gente traz os asanas para ancorar, para trazer esse aterramento, trazer essa sustentação para sustentar a vida que a gente deseja. A gente não se perder no primeiro obstáculo, porque sim, não é porque tá tudo lindo lá no céu que a gente não vai ter os nossos desafios aqui. A gente vai ter sim os desafios, mas por isso que a gente senta aqui, ó, no tapete e pratica. E faz a nossa meditação, faz os nossos asanas, para trazer essa força, essa sustentação de ser quem a gente verdadeiramente é, sustentar a nossa verdadeira identidade, tirar essas camadas que foram impostas na gente, né? Essas camadas que a gente foi pegando com o passar dos anos. Agora que a gente quer realmente trazer essa limpeza para sustentar quem somos, aquela criancinha lá que lembra aquela criancinha que a gente foi, que a gente sonhava, que a gente tinha coragem de fazer as coisas, não prestava muita atenção nos julgamentos externos. Então, esse é o convite hoje. Vamos buscando nossa postura firme, confortável, sucaça na perninha de índio, para quem já está acostumado aqui comigo. Se você está chegando aqui a primeira vez, primeira aula, não consegue ficar nessa postura, eu te convido a sentar lá nos calcanhares, desempinar o bumbum, deixar a coluna retinha, palmas das mãos voltadas para cima, encaixa bem os ombros. Quem quiser pode ativar a mudra, dedo indicador e polegar unidos. E a partir disso, leva o seu olhar num ponto fixo à frente. E aos poucos vai relaxando os olhos, fechando as pálpebras. Vem trazendo 3 respirações profundas. Se sentir, pode inspirar pelas narinas e exalar pela boca. Então vem observando como você chega hoje no seu tapete.
Vem observando o seu corpo físico. Se existe alguma dor, algum desconforto, leve a respiração para esse lugar. Vem observando também os seus pensamentos, o que vem alimentando a sua mente nas últimas horas, nos últimos dias. E sem se apegar e sem se julgar, apenas se colocando como uma auto-observadora do seu próprio corpo e da sua própria mente. E ainda com essa auto-observação, você vem trazendo atenção para os sentidos. O vento que toca a sua pele, os cheiros que entram pelas narinas, os sons que te cercam, e trazendo a atenção entre as sobrancelhas, você vem ativando o seu olhar interno. Deixando agora tudo o que acontece da pele para fora. E trazendo as palmas das mãos unidas em frente ao peito como forma de Anji Mudra, inclinando a sua mente sobre o seu coração. Aqui você traz o seu Sankalpa, uma intenção de prática, algo que você deseja conquistar no seu tapete hoje, ou ainda algo que você deseja desapegar. Pode ser um sentimento, uma frase ou uma palavra. E quando finalizar o seu Sankalpa, devagar, desfaz as mãos. Abre os olhos devagarzinho. E a gente vai começar soltando o corpo. Então, se você está aqui sentadinha no calcanhar, pode passar as pernas para frente, entrar aqui em Sukhasana. Não faz mal ficar um pouquinho levantado os joelhos, mas a intenção aqui é sempre que os joelhos sigam lá na direção do chão. E aí a gente vai trazer as palmas das mãos lá nos joelhos, e aí a gente vai fazer 4 giros com a coluna. Vai inspirar no centro, exala, abre o peito e deixa que caia lá na frente. Ao inspirar, vem trazendo um leve arredondamento na coluna, o queixo em direção ao peito, leva o olhar lá em direção ao umbigo, exala, abre o peito lá na frente. São 4 ciclos para um lado e 4 ciclos para o outro. Devagar, sem pressa. Aqui a intenção é que você sinta mesmo essa parte de musculatura de posterior e soltando. Quando fechar os 4 para um lado, volta, faz 4 para o outro. Inspira lá atrás, exala, relaxa o tronco à frente. Quando finalizar os 4, volta no centro, na postura neutra, deixa a coluna retinha. Cuidado para não deixar o bumbum empinado, então se precisar, dá até uma ajustada aí com as mãos mesmo lá no bumbum, para tua coluna ficar retinha.
E aí, a partir disso, a gente vai tracionar as mãos lá em direção ao céu. Então, como se eu estivesse puxando as tuas mãos lá em direção ao céu, você traciona a coluna, ergue, 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 alonga, alonga, alonga a coluna, inspira no centro e ao exalar vai relaxar. Levar as mãos lá em direção à frente do tapete, relaxa, solta o topo da cabeça. E aqui sustenta por 4 ciclos. Ao inspirar, observa a expansão da lateral do seu tronco. E na exalação, observa o caminho que se abre entre a sua coluna e o seu quadril. Quando finalizar os 4 ciclos, aí de baixo mesmo, sem levantar o tronco, você vai caminhar com as mãos lá para o seu lado direito. Então, caminha com as mãos para o lado direito e agora a intenção é que o topo da cabeça chegue lá no seu joelho. A testa chegue no joelho. Não consigo, Jenny. Fica aqui mais em cima, tá tudo bem. Mas a intenção aqui é alongar a parte esquerda do seu tronco, como se tivesse o fiozinho puxando o topo da cabeça. E aí sim, quando você tiver mais alongada possível, exala, solta o topo da cabeça em direção ao joelho. E aí vai sustentar por 4 ciclos. Inspira e exala. Finalizou os 4 ciclos, agora caminha lá para o lado esquerdo, por baixo mesmo, com as mãos por baixo. Vai caminhando lá para o lado esquerdo, estica como se eu tivesse aí nas tuas mãos, trazendo ela mais longe do teu corpo possível. E aí você alonga, cresce a coluna, inspira, exala, relaxou a testa em direção ao joelho. E sustenta por 4. Lembra de inspirar, crescer as laterais do tronco, exala, relaxa, solta. O quadril direito, ele está lá em direção ao chão, então você usa a força lá do seu abdômen para empurrar o quadril direito em direção ao chão. Quando finalizar os 4 ciclos, volta devagar lá no centro, com as mãos caminhando ainda, e aí a partir disso a gente vai passar as pernas para trás para entrar em 4 apoios. Entrou em 4 apoios? Vamos ajustar. Palmas das mãos bem espalmadas lá no chão. Eu gosto sempre de trazer aqui para vocês as mãos bem esticadas, porque aí a gente consegue ter essa ajuda das mãos mesmo para empurrar o chão e ativar a musculatura de braço e de costas, fechando o abdômen. Então, vamos lá juntas. Palmas das mãos em direção ao chão, dedos das mãos bem espalmados. Dedo indicador, ele fica voltado lá para frente do tapete, como se fizesse um L mesmo com o teu dedo indicador e com o teu dedo polegar. E aí, a partir disso, cuidado para não hiperestender cotovelos. Então, dá aquela leve flexionada nos cotovelos para não hiperestender a articulação. E aí, a partir disso, o ombro está lá em direção ao seu punho. Ajustado parte posterior, a gente vai ir lá para a parte inferior. Então, agora os joelhos seguem na linha lá do quadril e mais ou menos também a largura do quadril. E pode deixar os pés repousados lá. E aí, a partir disso, a gente vai fechar o abdômen. Então, traz o umbigo lá em direção à coluna, desempina o bumbum, fecha as costelas. E a partir disso, a gente tem 4 apoios bem perfeito. Então, a gente vai inspirar e exalar no gato e na vaca. Então, inspira, abre o peito, leva o olhar lá em direção ao céu. E ao exalar, vem trazendo o queixo em direção ao peito. Lembra de empurrar o chão com a mão para separar as escápulas e levar o teu olhar lá em direção ao umbigo. Inspira, alonga, cresce. Exala, vai arredondando a coluna. São 4 ciclos no seu momento. Observe essa mobilidade lá nas suas vértebras, lá na sua coluna.
Aqui a gente vai trazendo movimento, vai trazendo líquidos para nossas vértebras, para que sustentem todos os nossos membros do corpo. Quando finalizar, volta aqui no 4 apoios, em postura neutra. E a partir desse 4 apoios, você vai dar só um passinho com a mão à frente, sem muita distância, ativar a pontinha do pé e aí sim vai tirar os joelhos do chão e entrar no seu cachorro para baixo. Relaxa a cabeça, solta lá em direção ao chão. Vem fazendo o pedalinho, inspira, exala para soltar a posterior. Cessando o movimento, devagar, vai caminhando lá entre as mãos, leva o olhar entre as mãos, caminha lá na frente. Quando chegar na frente do tapete, relaxa, solta a cabeça em direção ao chão, abraça os cotovelos, balança de um lado, balança de outro. E aos poucos você desfaz as mãos e vem desenrolando vértebra por vértebra. A cabeça é a última que chega, encaixa as escápulas, abre o peito à frente e as palmas das mãos ao longo do corpo, em Tadasana, na postura da montanha. E a partir daqui, a gente vai saudar o sol, o maravilhoso sol. Então, lá na frente do tapete, em Tadasana, enraiza os pés, então sente essa raiz, essa fortificação desde os pés e as pernas. Lembra de fechar as costelas, fechar aqui, fechar essa região do abdômen. Então, fecha as costelas, umbigo em direção ao peito, bumbum desempina. E aí, a partir disso, inspira, eleva as palmas das mãos lá em direção ao céu, unindo-as, exala, relaxa, solta o tronco à frente. Solta a cabeça lá em direção ao joelho, relaxa a coluna e ao inspirar, eleva o olhar na frente e deixa a coluna como uma mesa. Exala, vai levar as mãos no chão e caminhar numa prancha alta. Quem precisar, leva os joelhos no chão. Inspira na prancha alta, exala, chaturanga. Inspira, Urdhva Mukha, cachorro para cima. Exala, Adho Mukha, cachorro para baixo. E aqui no cachorro para baixo, sustenta por 3 ciclos. Inspira e exala pelas narinas. Lembra sempre de empurrar o chão com as mãos, encaixar as escápulas, então os ombros rotacionam para trás, para baixo, umbigo em direção à coluna e leva o quadril lá em direção ao céu. Se precisar, flexionou os joelhos. Aqui a gente quer conquistar espaço na coluna, então não tem problema flexionar os joelhos. Quando finalizar os 3 ciclos, olhou entre as mãos, caminha lá na frente, inspira, alonga, cresce a coluna, exala, solta, relaxa a cabeça em direção ao joelho. Inspira, vai elevar as palmas das mãos lá em direção ao céu, unindo-as. Exala, mãos em frente ao peito e ao longo do corpo. Traz agora aqui 3 respirações conscientes para dar uma voltada no ritmo da respiração. E a gente vai descer novamente. Então, vai inspirar, elevar as palmas das mãos lá em direção ao céu. Exala, relaxa, solta o tronco à frente, cabeça em direção aos joelhos. Inspira, alonga, cresceu a coluna, levou o olhar à frente. Exala, vai levar as mãos no chão. Entrou na prancha alta. Inspira na prancha alta, exala, chaturanga. Inspira, Adho Mukha, exala, cachorro para baixo. Entrou lá no cachorro para baixo, pode levar os joelhos no chão, levar o quadril lá em direção aos pés,
E aqui você relaxa, solta a cabeça em direção ao chão. Sustenta por 3 ciclos na sua postura da criança. Inspira e exala. Quando finalizar os 3 ciclos, devagar, vem desenrolando vértebra por vértebra. A cabeça é a última que chega e pode unir aqui os joelhos. E a partir daqui a gente vai fazer as nossas torções. Então vai inspirar e levar as palmas das mãos lá em direção ao céu. Exala, a mão esquerda, joelho direito, a mão direita passa lá atrás ou atrás do quadril ou atrás lá por volta da cintura esquerda. E aqui vai sustentar por 3 ciclos. Inspira e exala. Fechou os 3 ciclos, inspira voltando, levando as mãos lá em direção ao céu, tracionando a coluna, exala. Vamos compensar para o outro lado, mão direita do lado do joelho esquerdo, a mão esquerda passa lá atrás do quadril, ou para quem consegue vai levar atrás do quadril esquerdo, do lado, né, do quadril direito. E leva o olhar por cima do ombro esquerdo. Lembra que a gente está torcendo, então essa torção vem desde lá do seu abdômen até o peito. Então, como se eu tivesse aí puxando um pouquinho mais teu peito para a lateral esquerda. Quando finalizar os 3 ciclos, inspira, volta no centro, traciona a coluna, exala. A gente vai levar as mãos lá no chão novamente, passar pelo 4 apoio, ativar a pontinha do pé, passar pelo cachorro para baixo, inspira no cachorro para baixo, exala sem movimento. E aí vamos trazer as pernas para frente para se sentar. Se sentou, já pode deixar as pernas esticadinhas, dá uma ajeitadinha aí no bumbum. E aqui a gente vai inspirar, exala sem movimento. E aí a partir disso, a gente vai trazer, vai inspirar e levar as palmas das mãos lá em direção ao céu. Lembra de tracionar a coluna. E na exalação, vai flexionando o quadril à frente, mas sem arquear a coluna. Até onde você conseguir. Se precisar, flexionou os joelhos, vai levar as mãos lá no pé. Cuidado para não deixar a coluna muito curvada. Aqui, eu quero que vocês sustentem essa coluna reta. Então, sustentem aqui por 3 ciclos. Inspira, exala. Quando finalizar os 3 ciclos, devagar, vai desenrolando, voltando com a coluna. E aí, a partir disso, a gente vai unir aqui, pé com pé na borboleta, pode abraçar os pés, trazer os pés bem pertinho do pubis, calcanhares bem pertinho do pubis. Vamos dar uma soltadinha nessa borboleta, vamos soltar o quadril, então faz umas batidinhas aí, como se essa borboleta criasse asas mesmo. A gente está falando aqui de renascimento, de transformação, de identidade, e a borboleta tem muito a ver com isso, né? Quando ela sai, ela se transforma, né? Quando ela... Eu esqueci o nome do bicho que ela é antes de virar uma borboleta. Mas ela, antes de ser uma borboleta, ela passa por uma transformação, né? E é muito lindo isso. Eu amo a história da borboleta. E aí, a partir disso, então, a gente vai deixar agora os pés lá em direção ao chão mesmo, joelho em direção ao céu. E aqui, 2 opções. Ou você vai só arredondar a coluna e tecer, vértebra por vértebra. Ou se você quer se desafiar, vamos todas se desafiar, né? A gente tá trabalhando esse fogo, esse poder pessoal, essa
parte central do corpo. Então, vamos todas juntas descer bem devagarzinho. A gente vai levar as mãos lá para frente, vai fechar o abdômen e aí, a partir disso, inspira no centro, exala, desce um pouquinho. Inspira no centro, exala mais um pouquinho. Inspira, exala, até que o seu tronco vai descendo lá no chão, mas sem perder a sustentação lá do abdômen. E quando chegar lá no seu tapete, com o tronco todo no chão, você abraça os joelhos, faz balancinho de um lado, balança de outro. E aí, a partir daqui, vai deixar os joelhos caírem lá para sua lateral direita. Olha lá para a mão esquerda, pode levar a mão esquerda mais longe do seu corpo, como se fosse o sinal de cruz. Sustenta por 3 ciclos, inspira, exala pelas narinas. Finalizou os 3 ciclos, volta no centro, inspira no centro, exala, lá para outra lateral. Fechou os 3 ciclos, volta no centro. E a partir disso, vai entrando no seu Shavasana. Apenas estica as pernas. Estica os braços pela lateral do seu corpo. Encaixa os ombros relaxados em cima das escápulas. Vai soltando os pés, relaxando cada dedo do seu pé. Vem soltando as panturrilhas, joelhos, coxas. Relaxa o seu quadril, seus órgãos internos. Na próxima exalação, solta o seu peito, relaxa. Vai trazendo essa sensação de relaxamento para os braços, para as mãos, para os dedos das suas mãos. E vem relaxando ainda o seu pescoço, seu maxilar, soltando todos os músculos da sua face. Apenas entregue, confie, aceite e agradeça. Se você deseja ficar um pouquinho mais no Shavasana, eu aconselho a pausar o vídeo e voltar no seu momento. Se para você foi suficiente, vem voltando atenção para as extremidades, mexendo os pés, mexendo as mãos. Espreguiçando, fazendo aquilo que o seu corpo pede no momento. Escolha um lado para se girar, para se acolher, para se abraçar. E com a ajuda das mãos, vai empurrando o chão para voltar lá para a sua postura inicial da prática em Sukhasana. Ou se você prefere sentar no calcanhar. Tenta voltar ainda com poucos movimentos, com os olhos fechados.
E aqui você vem observando agora como o seu corpo se encontra comparado a como você chegou no seu tapete. Como está o seu corpo físico, como está a sua mente, como está a sua energia. Lembrando que a cada prática é uma oportunidade de renascer. E o verdadeiro yoga começa a partir de agora. Então vem trazendo as palmas das mãos unidas em frente ao peito como forma de Anji Mudra, inclinando a sua mente sobre o seu coração, para que os seus sentimentos possam guiar os seus pensamentos. E a partir disso, traga aqui os seus agradecimentos. E eu agradeço por estar aqui compartilhando este momento com vocês. Namastê. Namastê, queridas! Que delícia poder estar aqui com vocês, compartilhando este momento. E como forma de nova identidade, a gente está abrindo vagas para o estúdio Ser Plena. É o estúdio de yoga online, onde a gente tem aulas práticas para vocês poderem fazer no momento de vocês. E ali as práticas elas estão separadas por trilhas. Então a gente tem trilha de força, trilha de flexibilidade, trilha para relaxamento, restaurativas para fazer antes de dormir. Então assim, tá recheada de aulas para vocês poderem usar, usufruir. E eu estou colocando uma nova identidade dentro desse projeto e acredito que quem se conectar com ele vai poder construir a sua própria identidade através das práticas. Isso acontece porque aqui dentro do tapete a gente vai tirando essas camadas, a gente vai limpando tudo. Eu digo que as nossas memórias elas vão muito além dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Elas estão nos nossos DNAs, de geração para geração. Então, está em cada célula do nosso corpo. E quando a gente senta aqui no tapete, toma consciência disso, quando a gente senta aqui para fazer essa limpeza, limpar todos esses sentimentos, todas essas emoções, tanto no nosso campo físico, tanto no nosso campo mental, a gente consegue ter mais clareza de quem a gente é. E a partir disso, a gente consegue sustentar a nossa nova versão, a nossa nova identidade. Então, fica o convite para quem sentiu de estar comigo nessa nova jornada. Inclusive, estamos até de lookinhos novos aqui do Ser Plena. A verdade, essa foi uma parceria que eu fiz com o Projeto Luna, que também faz parte de extensão aqui do Ser Plena, mas a gente está trazendo essa identidade, a gente está trazendo essa camada de sustentar agora tudo que a gente já fez, né? Faz um ano que o Ser Plena nasceu, realmente ele nasceu já de um lugar onde eu precisava colocar minha energia em um projeto novo e agora ele está sendo sustentado com essa nova versão. Então eu espero vocês de coração aberto, quem quiser fazer parte, me chama, me comenta aqui embaixo nos comentários ou se quiser me chamar no Instagram, vou deixar aqui também o WhatsApp, então vocês podem ficar muito à vontade para a gente conversar e entender qual que é o seu momento e o que faz mais sentido para você praticar yoga a partir de agora. E o verdadeiro yoga, ele começa agora, do tapete para a vida. Namastê.